é maravilhoso, né? A Bíblia fala que Deus tem cuidado de nós, né? Lançando sobre Ele as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Graças a Deus, é um Deus que ama o seu povo, né? Que ama os seus filhos. E Ele realmente cuida dos seus filhos, né? Então Ele está aqui junto conosco. Ele é um Deus maravilhoso, né? Graças a Deus por você que está também na live, acompanhando esse trabalho, né? Que Deus também abençoe você. Hoje é uma noite de milagre, nós vamos orar. E com certeza milagres vão acontecer, né? Porque o nosso Deus é um Deus de milagre. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Vamos fazer uma oração, vamos agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos no nome de Jesus, né? Leve seu pensamento a Deus e vamos agradecer a Deus. Ele é um Deus maravilhoso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos e glorificamos o Teu nome, Pai, por mais esta noite, esta reunião que o Senhor Deus preparou, Pai, e aqui nos reuniu, e aqui estamos no nome de Jesus. E o Senhor diz na Tua palavra que onde houver duas ou mais pessoas no Teu nome, ali o Senhor está. Então nós agradecemos por Tua presença aqui. Pai, obrigado, porque a Tua presença é vitória, Tua presença é milagre, Tua presença, Senhor, traz a nós, ó Deus, toda nossa necessidade cumprida, meu Pai. Que esta noite, Pai, ó Deus, aqueles que estão acompanhando pela live, também Tu, Deus, manifeste o Teu poder em cada reunião, ó Pai, cada lar, onde quer que essa pessoa esteja, Pai, ali esteja também acontecendo milagre, Pai, pois é o que nós Te pedimos nessa noite, ó Pai. Obrigado por esse dia, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós e por tudo que o Senhor está fazendo por nós, Pai. Nós Te agradecemos, pois em nome de Jesus nós Te louvamos e Te agradecemos. E todos digam amém, Senhor, amém. Graças a Deus, né? O Espírito Santo está dirigindo as nossas vidas, né? A Bíblia fala que o Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus, né? Ele habita em nós, nós somos templos do Espírito Santo, né? Ele está em nós, ele habita em nós e Ele nos guia, nos orienta com toda a verdade. Por isso que se faz necessário, né, de nós aprendermos a verdade. Não tem como sermos guiados, né, por alguma coisa que nós não sabemos. Por exemplo, se uma pessoa é analfabeta, ela pode tirar carta? Não pode. Por que ela não pode? Porque ela não vai conseguir ler as placas de trânsito. Ela não vai conseguir entender o que está escrito, né? E de repente tem lá uma informação lá e ela não consegue ler e pode causar um dano maior. Então é impossível tirar carta. Mas com a palavra de Deus é a mesma coisa. Como que o Espírito Santo vai nos orientar se nós desconhecemos a palavra de Deus? Mas se conhecemos a palavra de Deus, né? A Bíblia fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito, né? Então automaticamente nós vamos andar, vamos saber o que estamos fazendo e vamos desfrutar dos frutos da palavra de Deus. Deus é um Deus maravilhoso, meu irmão. É isso que nós precisamos fazer. Lá em Provérbios, capítulo 27, olha o que está escrito lá em Provérbios, capítulo 27. É tão linda esta palavra. Livro de Provérbios, no capítulo 27. Olha lá. 27, lá no versículo de número... Deixa eu ver aqui. Capítulo 27, versículo de número 19. 19. Olha o que diz aí. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem corresponde ao homem. Assim como na água, né? A água se torna o quê? Um espelho, não é verdade? E então você contempla o seu próprio rosto. Podia ser um espelho aqui, né? Mas a água então, quando você olha, ela vai transmitir aquilo que você é. Você vê, você fala, olha, eu estou ali, né? Você vê você. Transmite você.
o coração do homem revela o que o homem é, né? A Bíblia fala que o coração, né? O coração é a fonte da vida. É a fonte da vida, né? Toda a vida procede do coração. Por isso que certa ocasião indagaram com Jesus, conversando com Jesus, perguntaram para ele o que podia comer, o que não podia comer, o que podia fazer, o que não podia fazer. E Jesus disse, o que contamina o homem, né? Não é aquilo que entra pela boca, não é aquilo que entra, é aquilo que sai, disse ele. Aquilo que entra já tem o corpo preparado, ele segura aquilo que precisa e o que não precisa, ele lança fora. Mas aquilo que sai é que contamina o ser humano, né? Por quê? Porque sai do coração, sai do lugar da vida, né? Sai lá de dentro. Então esta é a razão de nós estarmos aprendendo a palavra de Deus, colocando a palavra de Deus dentro do nosso coração, para que a nossa fala seja correspondente à palavra de Deus, e então as bênçãos de Deus estarão se fazendo na nossa vida. Graças a Deus por isso. Deus é um Deus bom. Vamos adorar a Deus, vamos glorificar o nosso Deus. Oh, aleluia. Acompanhe aí na sua casa, vamos adorar, vamos bendizer o nosso Deus. Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus presente, e Ele está aqui junto com cada um de nós. Vamos adorar. Glória a Deus, aleluia. Oh Jesus, Tu és bom, Tu és maravilhoso. Aleluia. Diga para o Senhor, Ele é bom. Aleluia. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei.
te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Aleluia, aplauda o Senhor, glorifique o teu Deus. Ele é bom, Ele é maravilhoso, e porque Ele é bom é que nós estamos aqui, né? Graças a Deus. Vamos adorar, vamos cantar. Aleluia. Glória a Jesus, né? Chuvas de bênçãos, chuvas de vida, chuvas de vitória. Aleluia. Chuvas. Que Deus faça chover sobre nossas vidas. Oh Deus. Desce chuva, vem a chuva lá do céu. Chuva, desce chuva, vem a chuva lá do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. Se pedimos, Deus ouvirá e a sua chuva descerá. Se pedimos, Deus ouvirá e a sua chuva descerá. Vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus e faz chover, vai chover. Abre as comportas dos céus e faz chover. Oh meu Pai. Abre as comportas do céu Oh Deus. e faz chover, faz chover.
Graças a Deus. Diga obrigado, Jesus. Aleluia, aleluia. Aplauda, Jesus, dá Ele seu louvor. Ele é maravilhoso. Davi disse assim: eleva os meus olhos aos montes, né? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, né? Davi sabia muito bem de onde vinha o socorro dele, né? Para nós também da mesma forma. Elias, quando orou, o sol estava, né, ardente, não havia uma nuvem no céu, mas a Bíblia fala que ele sabia também de onde vem a bênção de Deus, né? Então ele orou, insistiu na oração, perseverou na oração, né? E de repente o jovem vem e diz: olha, lá no fundo tem uma nuvenzinha do tamanho de uma mão. Ele falou: então corra, avisa Acabe que vem vindo uma grande chuva, né? Veja, as bênçãos assim começam na nossa vida, pequenas muitas vezes, né? Mas uma pequena manifestação que leva uma pessoa à direção de Deus, né? Uma pequena manifestação referente a uma cura, uma pequena manifestação, uma melhora, né? Se a pessoa é uma pessoa de fé, ela já tem que olhar e ver, né? A mão de Deus operando o milagre. E quando ela fica firme naquilo, automaticamente o milagre é confirmado, né? A Bíblia diz assim: Deus tem prazer naquele que não retrocede na fé, né? Ele não retrocede na fé, ele permanece na fé. Ele acredita que o milagre de Deus vai acontecer na vida dele. E então o milagre de Deus acontece. Deus é um Deus de milagre. Vamos adorar, vamos cantar. Oh, aleluia. Quando ele vem, né? Milagres acontecem, maravilha se faz. Oh, aleluia. Graças a Deus. Ele é bom. Graças a Deus. Ele é o nosso amigo.
Bíblia fala, Jesus disse, não vos deixarei órfãos, né? Vou-lo enviarei, o Espírito Santo, o Consolador, né? Aquele que o mundo não tem e o mundo não conhece, mas vós o tem e vós o conheceis, né? Ele habitará em vós, graças a Deus por isso, né? Olha para o teu irmão e diga, o Espírito Santo está em você, meu irmão. Ele habita em você, graças a Deus, né? Louvado seja Deus. A Bíblia fala que Ele está fazendo o ministério dEle, né? Através de homens, através de pessoas, né? Ele está fazendo o ministério dEle, que é o ministério do Evangelho que Jesus trouxe, né? Louvado seja Deus. Podeis assentar, irmãos. Obrigado por vocês. Obrigado por vocês. Louvado seja Deus, né? Deus é um Deus maravilhoso, né? Graças a Deus. Oh, aleluia. Como é bom. Sabe, os dias que nós estamos vivendo, né? A necessidade de ter Jesus agindo na nossa vida, né? Ser dirigido realmente pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. É uma grande necessidade. A Bíblia fala que as coisas abaláveis, elas estão aqui no mundo, né? Mas no mundo Deus colocou uma coisa também, mas que essa coisa, ela é inabalável, né? A única coisa que é inabalável é a palavra de Deus. Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, né? É uma rocha inabalável que Deus colocou na terra. Para fazer o que essa rocha? Para que o ser humano, né, as pessoas, venham firmar sua casa na rocha. Venham firmar sua casa, sua vida, né, na palavra de Deus. Essa é a vontade de Deus, né? Esse é o desejo de Deus. É tão interessante isso, que quando Deus, ali no paraíso, junto com Adão, né, junto com Eva, eles estavam firmados na rocha, firmados em Deus. Mas de repente trocaram, né? Preferiram sair da proteção de Deus, né? Da vida com Deus, para ter a sua vida própria. E aí veio então para todos nós, né? Nós somos também da semente de Adão, né? Nós somos da semente de Adão. Mas graças a Deus, a Bíblia fala, Jesus disse assim, assemelhá-lo-ei, né? Assemelhá-lo-ei, o homem prudente e o homem insensato. O homem insensato é aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica. Ele firma sua casa na areia, bate o vento, bate a água, a casa cai. E grande é a ruína. Mas o prudente, ele firma a casa na rocha, ele ouve a palavra de Deus e pratica. E então a sua casa está firmada na rocha. E bate o vento, bate a água, mas a casa não cai, né? Porque está firmada na rocha. Veja, e essa estabilidade, essa firmeza, essa confiança, que a Bíblia fala fé, né? Que nos ensina que é fé. Essa firmeza, né? A fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção dos fatos que não se veem. Então, essa firmeza, a fé, é algo que cada um edifica na sua própria vida, né? Deus colocou uma porção em nós, para que nós possamos já começar a agir, movimentar ela através da nossa vida. Mas agora, crendo na palavra de Deus, se redescobrindo na palavra de Deus, sendo educado na palavra de Deus, sendo amadurecido pela palavra de Deus, nós vamos todos os dias, né? Andando sobre a palavra de Deus. E aí então nós vamos vencendo todos os obstáculos e todas as tempestades. Certa ocasião, Pedro estava no barco e de repente veio uma tempestade. E os discípulos estavam também junto e aquela correria para que não afundasse o barco. E Jesus não estava lá. Jesus estava orando fora. Mas de repente Jesus lá viu eles em dificuldade. E aí Jesus veio andando por cima da água, né?
a tempestade e Jesus andando por cima da água. E quando Jesus chegou perto do barco, eles vendo aquele vulto, porque era de madrugada, não conseguia enxergar direito, aquele vulto, ficaram com medo. A Bíblia fala que eles ficaram atemorizados, né? Pensando até que era um fantasma, porque era um homem andando por cima da água. É um vulto andando por cima da água no meio da tempestade. Então eles acharam que era um fantasma. Mas de repente uma voz disse de lá: não temas, sou eu. E eles reconheceram a voz de Jesus. E Pedro, que reconheceu mais a voz de Jesus, disse: és tu, Senhor? Ele disse: sim, sou eu. Então diga para mim ir contigo. E Jesus falou: venha. E Pedro então desce do barco, irmão. Desce do barco. No meio da tempestade, no meio do mar escuro, desce do barco e começa a andar por sobre a água. Começa a andar por sobre a água. É tão linda essa passagem, né? Veja, pela palavra de Jesus, venha, ele começou a andar. E a tempestade já não tinha poder sobre ele. A água afunda com o peso de uma pessoa, mas sobre ele não, porque ele estava sobre a palavra de Jesus. Sobre a palavra de Jesus. Mas a Bíblia fala que de repente ele começou a imaginar, né? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo? O que eu fui fazer descer do barco, né? Começou a ver as coisas como a carne vê, como o ser humano vê, né? E aí então a dúvida entrou nele. E quando a dúvida entrou nele, ele afundou. E então ele clamou, Jesus pegou ele, tirou para fora e foram andando por sobre a água até o barco. E de repente Jesus, subindo no barco, tudo virou bonança, né? Acabou a tempestade, acabou o vento. E Jesus disse: por que duvidastes, Pedro? Por que duvidaste? Tome na sua mão o dízimo, a oferta, nós vamos consagrar a Deus, né? Nós vamos orar e falar com Deus, amém? Deus é um Deus maravilhoso. Ele disse: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja sustento, mantimento na obra de Deus. E ele disse: faça a prova de mim, eu repreendo o devorador, eu abro janelas do céu, eu derramo ricas chuvas de bênçãos do meu tesouro, e o dizimista será visto na terra, feliz e produtivo. Veja o quão importante, né, a palavra de Deus. A pessoa que é dizimista pode ouvir rumores disso, rumores daquilo, mas ele é dizimista fiel, né? Ele está ali confiando na palavra de Deus. Ele está firmando sua casa na rocha. Ele está andando por sobre as águas, firmado na palavra de Deus. E o que vai acontecer? Ele vai prevalecer, né? Ele vai prevalecer. Sabe, nós precisamos crer em milagre. Crer em milagre. Crer em milagre. E se cremos, então nós vamos prevalecer. Veja, foi a palavra de Deus, foi o próprio Deus que disse, né? E ele disse que ele vela para que a sua palavra se cumpra. Faça a prova de mim, disse ele. Eu repreendo o devorador. Existe um devorador. Existe um espírito devorador, né? Que ele faz com que o dinheiro, o salário das pessoas se consumam, né? E de repente a pessoa fala: nossa, esse mês eu trabalhei bastante, né? Eu recebi bastante e não consegui nem pagar as contas, sobrou, o que aconteceu? A pessoa fica apavorada. Mas quando ela está firmada na rocha, existe uma outra palavra que está no livro de Salmos, que diz assim: olha, com o trabalho, né? Com o trabalho das vossas mãos, com o seu serviço, com o seu emprego, com o seu salário, você viverá, será feliz e tudo vai bem, né? Veja, com o quê? Com o salário. A bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores, meu irmão. Devemos ser fiéis a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por esse momento, Pai, onde cumprimos a Tua palavra, porque nós cremos na Tua palavra e estamos firmados na Tua palavra. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu declaro consagrado a Ti todos os dízimos, meu Pai.
em nome de Jesus. E no nome de Jesus também declaro todas as ofertas consagradas a Ti, ó Pai. Assim a bênção do dízimo eu declaro sobre o dizimista, Pai. Pois eu repreendo o devorador, eu proíbo a ação do devorador na vida do dizimista, Pai. E declaro todos os dizimistas recebendo do alto céu, vindo do Teu tesouro, ricas chuvas de bênção, Pai. Assim eu declaro e determino a bênção do dízimo sobre o dizimista, e ele sendo visto aqui na terra, feliz e produtivo para o Teu louvor e Tua glória. Também, Pai, os ofertantes, eu declaro todas as ofertas multiplicadas 1 por 100, Pai, abençoadas, em nome de Jesus Cristo, para o Teu louvor e Tua glória. E todos digam amém, Senhor, amém. Graças a Deus, Deus é um Deus bom. Crer, meu irmão, oh aleluia, Deus é um Deus maravilhoso, né? Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito disso. Eu não vou usar propriamente dito esse versículo que nós falamos aqui, mas podia somar tudo na mesma mensagem. Na mesma mensagem. Veja, Jesus diz lá em Marcos, capítulo 11, versículo 23, né? Não duvidar no coração. Não duvidar no coração. Marcos 11, 23. E se nós não duvidarmos no nosso coração, tudo que crermos com o nosso coração e praticarmos, será feito, será realizado. Que coisa! Também lá em Romanos capítulo 4, falando de Abraão, a Bíblia fala que ele não duvidou no seu coração. Ele não duvidou no seu coração sobre a promessa de Deus. Ele não duvidou da palavra de Deus, da promessa de Deus. E nós conhecemos a história de Abraão, né? Lá na sua velhice, 100 anos de idade, Sara também já, no tempo da velhice, já tinha perdido, perdido não, ela já nem era fértil, né? Então nem perdeu, porque ela não era. Mas na idade tenra, na velhice, tiveram um filho chamado Isaque, né? Isaque. Mas por quê? Porque ele não duvidou da promessa de Deus no coração. Ele não duvidou. Ele não duvidou, recebeu. Mas veja, também diz lá em Tiago, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 6. Com fé e não duvidando. Não basta ter só fé, irmão. Dizer eu tenho fé, mas ter dúvida. A fé, ela não vai funcionar. Ela não funciona. Ela não funciona. Então nós temos que ter a fé, mas acompanhado com o quê? O não duvidar. O não duvidar. Veja lá em Lucas capítulo 5, e eu gostaria de ler essa passagem. Essa passagem, porque é em cima disso que eu quero falar hoje. E quero que todos nós aqui, né? Todos, se há algum vestígio de dúvida no coração, que essa noite seja tirado, né? Seja tirado. Por quê? Porque todos nós estamos aqui com um objetivo só. Receber o quê? Bênçãos de Deus, não é verdade? Nós queremos bênção. Nós queremos saúde, nós queremos prosperidade, nós queremos proteção, nós queremos segurança, nós queremos família abençoada, filhos abençoados, genros, noras abençoados. Nós não queremos tudo isso? Nós queremos. E muito mais bênçãos que Deus tem para dar. Se nós estamos buscando Deus, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que buscam a Deus devem saber que Deus existe e que Ele é recompensador daquele que o busca. Então, se nós estamos aqui buscando a Deus, nós devemos fazer o quê? Aprender, para que as bênçãos aconteçam na nossa vida. Veja, vamos ler. Versículo 12 em diante diz assim. Lucas capítulo 5, versículo 12 em diante. E aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, veio a Jesus, prostrou-se sobre o seu rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres,
bem podes limpar-me. Se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Lá no versículo 15 agora. Porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir. Diga comigo, ouvir. Para ouvir e para ser por ele curada. Olha lá. Primeiro, o milagre aconteceu, mas aconteceu para um jovem, né? Um moço, um jovem, que tinha dúvida no seu coração. Ele trazia dúvida no coração. Ele, talvez, sei lá, ele se sentia culpado da lepra por algum erro, por alguma falha, por palavras que as pessoas falaram, né? Que a doença naquela época lá era significado de pecado, era maldição, né? Era maldição, era tida como maldita. Uma pessoa que tinha uma doença, uma hemorragia, que nem essa mulher do fluxo de sangue, que nem o leproso, qualquer pessoa que tivesse uma enfermidade era tido como maldito naquela época, porque a pessoa tinha cometido pecado. Era assim o proceder da lei. E de repente esse e ele veio a Jesus, e então ele disse: olha, Senhor, se tu quiseres, tu podes me limpar. Se tu quiseres, tu podes me limpar. E Jesus então põe a mão sobre ele e diz: sim, quero, seja limpo. Sim, quero, seja limpo. Sabe, o propósito de Jesus não era simplesmente curar a lepra daquele moço. O propósito de Jesus era que aquele moço viesse crer, viesse não ter mais dúvida dentro do seu coração, porque muito mais bênção ele ia precisar no decorrer da sua vida, muito mais coisas ele ia precisar. Não era um milagre e acabou e está tudo feito, e daqui para frente agora eu vou me virar. Não, não era isso. Era uma vida agora na dependência de Deus. E para viver na dependência de Deus, temos que fazer com que a dúvida desapareça. A dúvida desapareça. E no versículo 15 nós encontramos que a fama de Jesus, Jesus curava, Jesus libertava, e a fama de Jesus corria para todas as cidades vizinhas, circunvizinhas. Corria a fama de Jesus, toda a população ouvia falar de Jesus, falavam de Jesus. E de repente a Bíblia fala que eles vinham de todos os lugares, uma multidão de pessoas vinham para ouvir Jesus, ouvir sobre Jesus, ouvir a palavra e consequentemente serem curadas. Ouvir a palavra e ser curada. Veja como é importante ouvir a palavra de Deus, meu irmão. É pela palavra de Deus que a fé acontece. E quando uma pessoa ouve a palavra de Deus e ela passa a crer naquela palavra, o milagre que ela necessita para a sua vida acontece na sua vida. Qualquer coisa, independente do que seja, Deus está sempre numa reunião falando com todo mundo. Deus é conhecedor dos corações. O Espírito Santo, Ele conhece, a Bíblia fala, o próprio Deus já nos falou, que Ele conhece as nossas necessidades, todas elas. Ele conhece tudo, Ele sabe tudo. Então Deus está sempre tratando com o quê? Com a nossa fé, para que nós venhamos a crer, para que nós venhamos limpar o nosso coração de tudo quanto é dúvida, para que então a promessa de Deus, aquilo que Deus prometeu, aconteça na nossa vida. Veja, lá no livro de Atos dos Apóstolos, se você abrir comigo lá, livro de Atos, nós encontramos uma palavra tão linda aqui. Livro de Atos, lá no capítulo 20, lá no versículo 32, olha o que fala, olha o que diz, versículo 32, agora pois irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, olha lá,
a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Veja, Paulo havia passado na Grécia e agora estava em outros lugares. Paulo, onde passava, ele estava abrindo igreja, salvando pessoas. Paulo era um missionário, e ele saía, ele queria fazer a obra, ele queria pregar a palavra de Deus e trazer pessoas a Jesus. E quando ali ele formou essa igreja, então agora para ir para outro lugar, sabedor que ele era, que no meio agora ia aparecer pessoas para tentar parar a obra, para tentar desanimar as pessoas. Então Paulo fala ali para aquelas pessoas: agora eu encomendo vocês a Deus, que os cuidados de Deus estejam sobre a vida de vocês, que os cuidados de Deus estejam. E não só os cuidados de Deus, mas a graça de Deus, né? A graça de Deus, a graça, o significado da graça. Veja, que a graça, ela pudesse agora, pelo poder dela, edificar, né? Edificar, veja, edificar, levantar, fazer, instruir a vida de vocês, né? Era isso que Paulo estava dizendo, sabe? Que agora pela palavra de Deus, pelo Evangelho, pela graça trazida pelo nosso Senhor Jesus, através do Espírito Santo, eles pudessem ser instruídos, levantados, instruídos, pudessem fazer neles uma obra maravilhosa. Veja, tanto na área física, com respeito a uma vida saudável, uma saúde forte, né? Tanto na área mental, veja lá, ser sábio, né? Portar dentro deles o Evangelho, financeiramente, ser forte também financeiramente, cheio de paz, uma pessoa agora totalmente mudada, né? Paulo diz: encomendo-vos a Deus e também a palavra da graça. Veja como que é importante ouvir a palavra de Deus, meu irmão. Veja quão é importante. Quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, nós estamos trazendo para nós, o nosso corpo, né? Nossa parte física, tornar-se saudável, através do quê? Da palavra de Deus. É através da palavra de Deus, é através da palavra de Deus que fazemos com que a nossa mente, né? A nossa mente agora seja uma mente forte, que ninguém pode removê-la de um lado para outro, né? Nós tornamos ela através do quê? Da palavra de Deus, através do Evangelho. Como também financeiramente nós nos tornamos fortes. Por quê? Porque a palavra de Deus também nos deixará forte financeiramente. Sabe, Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz: Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que por sua pobreza sejais o quê? Rico. Sejais rico. A miséria, a pobreza foi destruída no Calvário. A Bíblia fala que Jesus levou no Calvário toda a maldição da lei, se fazendo maldito no Calvário, pois maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O que significa isso? A doença, a enfermidade, a miséria, a pobreza, a morte, sabe? O pecado, foi tudo lançado sobre Jesus ali no madeiro, no Calvário. A maldição da lei. Para que hoje as bênçãos da lei, as bênçãos que anteriormente, né, vinha sobre o povo, agora ela possa vir sobre nós, Mas isso tudo através do Evangelho, Nós precisamos entender isso. Por isso que Jesus, lá em João capítulo 6, no versículo 63, ele chega a dizer: o Espírito é o que vivifica. O Espírito é o que vivifica. Mas veja, a carne para nada aproveita. A carne para nada aproveita. E depois ele diz: as palavras que eu vos tenho dado, né? Vos tenho dito, são Espírito e vida. Sabe, é Espírito e vida. A palavra de Deus, o Evangelho, é Espírito e vida. Por isso o apóstolo Paulo chega a dizer em Romanos, né, que ele não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Oh, aleluia! O Evangelho é o poder de Deus, meu irmão, para uma pessoa que está na cadeira de roda, para uma pessoa que está com doença, que está com enfermidade, para uma pessoa que está com medo da Covid.
O evangelho é o poder de Deus para as pessoas não ter medo da Covid. O evangelho é o poder de Deus para que as pessoas não tenham medo de faltar dinheiro, de ficar desempregado. O evangelho é o poder de Deus para que a pessoa se sinta seguro na terra, que hoje está muito difícil, mas que a pessoa se sinta seguro, porque Deus é o guarda fiel de Israel. Ele livra, Ele protege, Ele guarda, Ele é Deus. Mas veja, tudo vem através do evangelho. Evangelho. Então Paulo fala, é o poder de Deus. Então se você crê no evangelho, se você portar o evangelho, como Paulo disse, né? Encomendo-vos a Deus e encomendo-vos a palavra de Deus. Se a palavra de Deus você buscar, se a palavra de Deus você crer nela, se a palavra de Deus você a deter no seu coração, você guardar ela, você proteger ela na sua vida, com certeza a sua vida não será mais a mesma e nada vai te faltar. Davi disse assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Veja, bênçãos e mais bênçãos através do evangelho. Veja, minhas palavras são espírito e vida. Veja, edificar, edificá-los, vivificá-los. Então eles vinham de toda parte para fazer o quê? Ouvirem a palavra de Deus e serem curados. Para ouvirem a palavra de Deus e serem abençoados. Ouvirem a palavra de Deus e serem o quê? Libertos. Libertos. Ouvirem a palavra de Deus e terem as suas vidas restauradas, transformadas. A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, nós somos novas criaturas. Novas criaturas. Mas veja, tudo pelo evangelho. Lá em 1 Pedro capítulo 1, olha o que está escrito. 1 Pedro capítulo 1, lá no versículo de número 10 e também o 11. Olha no versículo 10 o que diz. Diz assim, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Veja lá. Da qual salvação inquiriram, trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. O que eles fizeram? Veja, irmãos, profetas. Antes da vinda de Jesus, profetas falaram da graça. Antes da vinda de Jesus, eles inquiriram. Eles queriam descobrir o significado daquilo e não foi possível ser descoberto. Mas eles profetizaram o efeito da graça, o poder da graça. A graça, o que significava, os profetas falaram sobre isso. Foi isso que o próprio Jesus chegou a dizer em Mateus capítulo 13, lá no versículo 17. Jesus diz assim, olha, em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e ouvir o que ouvis e não ouviram. Eles desejaram ver o que nós vemos e não viram. Eles desejaram ouvir o que nós ouvimos e eles não conseguiram ouvir. Mas eles fizeram o quê? Profetizaram. Profetizaram. Olha agora o versículo 11. O versículo 11 de 1 Pedro, capítulo 1. Diz assim no versículo 11. Indagando que tempo ou ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que Cristo havia de vir, havia de passar, havia de vir, passar, e a glória que se lhes havia de seguir. Diga graças a Deus. Sabe, irmão, quando aconteceu isso, lá em Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5, isso alegra o meu coração.
Isaías, o profeta, estava profetizando. Ele está dentro desse quadro que nós lemos aqui. Isaías foi morto. Isaías queria ver o que nós estamos vendo e não conseguiu ver. Isaías queria ouvir o que nós estamos ouvindo e não conseguiu ouvir. Mas indagaram, falaram, profetizaram sobre o quê? O sofrimento que haveria sobre Cristo. O sofrimento. E depois fala então, depois do sofrimento, né? E a glória que se lhe havia de seguir. Então ele diz lá em Isaías capítulo 53, versículo 4. Oh, aleluia. Tão lindo. Vamos ler Isaías capítulo 53. Que lindo, meu irmão. Tão lindo, tão maravilhoso. A palavra de Deus é tão linda. Deixa isso entrar no seu coração. Deixa essa palavra entrar dentro do teu coração. No capítulo 53. Está na tela aí, né? 53. Lá no versículo de número 4 e 5. Olha o que ele diz. Podíamos ler versículo 2 em diante, mas vamos ler versículo 4 e 5. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Oh, aleluia! Como é lindo isso! Sabe, eles queriam ver o que nós estamos vendo hoje. Eles queriam ouvir o que nós estamos ouvindo hoje. E eles não conseguiram. Eles não conseguiram. Mas profetizaram. O Calvário, a cruz, Jesus na cruz, as suas feridas. As suas feridas, tudo que ele passou na cruz do Calvário tinha um objetivo, meu irmão. Um objetivo, até mesmo a sua morte. Tudo tinha um objetivo que nós pudéssemos agora viver a sua vida. Ele disse em João 10:10, Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham vida abundante. Diga graças a Deus. Tudo pelo Evangelho, meu irmão, pelo Evangelho. O que os profetas falaram, inquiriram, eles queriam. Eles estudaram, pensaram, buscaram, mas não tiveram revelação. Hoje nós estamos tendo revelação do feito de Jesus. Veja bem, os feitos de Jesus. Antemão, testemunho sobre o sofrimento de Cristo, referente a Cristo. Mas veja, a glória que os seguiria, a glória. Meu irmão, em Hebreus 13:8 diz, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo Deus. Oh, aleluia! O que aconteceu lá na igreja primitiva, no início de tudo, o que aconteceu quando Jesus estava aqui na terra, os feitos dele, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele será eternamente, meu irmão. Pega essa palavra, traz para dentro do seu coração. Embora os homens pudessem pensar que Deus fazia do seu servo, né, Jesus, veja bem, sofrendo pelos seus próprios pecados, a verdade é que ele sofreu substitutivamente pelos nossos, ou pelo pecado da humanidade, meu irmão. Ele foi um substituto. João chamou Jesus do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se referindo a Jesus. Ele veio para dar a vida dele em nosso resgate. Ele veio para pagar o preço que a lei exigia. Ele veio por você, meu irmão, por mim, por nós, para que nós possamos provar da vida vitoriosa de Jesus aqui nessa terra. Mas tudo isso é pelo Evangelho. Não deixe a dúvida entrar no teu coração. Não deixe a dúvida impedir que a bênção chegue na tua vida. O Evangelho, ele limpa a nossa mente. Ele constrói a vitória. Ele constrói uma pessoa de sucesso, uma pessoa vitoriosa. Pois o Evangelho diz, nós somos mais que vencedor por aquele que nos ama. Oh, aleluia, eu vibro com isso, eu vibro. Eles pensavam, Isaías pensava, os profetas pensavam,
Aquelas pessoas que viram Jesus na cruz do Calvário pensavam. Os profetas não conseguiram chegar a lugar nenhum, mas os religiosos da época, a igreja da época, mas veja, e todas aquelas autoridades que estavam ali, e todos que estavam vendo a crucificação dizia: ele realmente pecou, né? Ele fez pecado, e Deus está castigando ele, pelos seus próprios pecados, e ele vem falar que ele não é pecador. Mas a palavra de Deus fala que ele não é pecador, ele não cometeu pecado nenhum, ele não era da semente do homem, ele era da semente do próprio Deus. Eles não aceitavam isso, porque ele dizia: eu sou filho do homem sim, mas sou filho de Deus, aleluia. E quando ele disse: eu e o Pai somos um, então ficou todo mundo escandalizado. Mas ele veio, meu irmão, para ser o nosso substituto. Ele tomou os nossos pecados, foi colocado sobre ele os nossos pecados, para que a bênção dele, as promessas de Deus, as vitórias nossas, possa vir de Deus para nós, a tudo quanto nós precisamos. Diga graças a Deus. Oh meu Deus do céu, eles vinham de toda parte para ouvir, para tirar as dúvidas, para ver, entender, ouvir, criar uma mentalidade nova, sabe? Quantas pessoas que participam da igreja, professam fé, professam até mesmo que amam Jesus, mas ainda não creem por completo na palavra de Deus, trazem dúvidas dentro de si. Por isso fé, Tiago disse, né? Fé com dúvida não é fé. Fé com dúvida não é fé. Porque se vira uma tempestade, a pessoa cai. Se vira alguma coisa, ela sucumbe. Ela corre, ela foge. Fé não pode ter dúvida. Nós não podemos ter dúvida da nossa vida com Deus. Nós não podemos ter dúvida das promessas de Deus para a nossa vida. Nós não podemos. E como que nós tiramos as dúvidas? Olhando na palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, trazendo ela para dentro de nós, ouvindo como nós estamos ouvindo hoje. Sabe? É isso que nós precisamos. Temos feito isso todo dia, né? Através das lives. Está sendo um tempo tão proveitoso para quem quer torná-lo proveitoso, né? Nem todo mundo gosta de tornar as coisas proveitosas. Nem todo mundo, mas os que gostam, essas pessoas nadam de braçada. Porque aonde não há dúvida, há fé. E aonde há fé, há vitória, há conquista, há paz, há saúde, há prosperidade, há dias melhores. Sabe? Tudo vem pela palavra de Deus. A Bíblia fala que Deus é o manancial da vida. Jesus chegou a dizer lá em Mateus capítulo 11, no versículo 28, vinde a mim cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde, e alcançarei descanso para as vossas almas. O que é descanso? Não é que vocês vão dormir, não, ficar dormindo, ficar de braço cruzado, não. Vocês vão ficar com a mente despreocupado com as coisas, porque tudo quanto você faz é bem sucedido, porque onde você põe a mão é abençoado, porque a bênção do milagre, da multiplicação vai estar na sua panela, vai estar na sua botija, vai estar no seu dinheiro. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dor, meu irmão. É o Deus presente com cada um de nós. É o Deus presente com cada um de nós. Que lindo. Sabe? A vida que nós temos hoje é uma vida de privilégio. É uma vida de privilégio. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso independe da cultura de uma pessoa, da escolaridade de uma pessoa. Isso depende, não independe. Porque o Espírito Santo está na vida da pessoa para poder fazer o quê? Testificar com ela a verdade.
testificar com ela o evangelho da verdade. Meu irmão, fé gera fé, vida gera vida. O evangelho é fé, o evangelho é vida. O evangelho é tudo, tudo. A palavra de Deus, Jesus disse, minhas palavras são o quê? Espírito e vida. Espírito e vida. Diga graças a Deus. Meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Como Deus é maravilhoso. Como Deus é bom. A gente vibra quando a gente está falando das promessas de Deus, não é verdade? A gente vibra. Porque é o que nós almejamos para a nossa vida. Quando fala de saúde, todo mundo se alegra. Quando fala de prosperidade, se alegra mais ainda. Não é verdade? Mas veja, tem muito mais, mas muito mais. E isso, o desejo de Deus é que isso seja uma verdade na nossa vida, no dia a dia. Sabe, uma pessoa deitar agradecido a Deus porque o dia foi maravilhoso. Acordar já dizendo, Senhor, foi ontem, vai ser hoje também. Porque o Senhor Deus é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. Oh, aleluia. Então, seu dia foi bom hoje, amanhã será melhor, meu irmão. Porque a cada dia nós crescemos, cada dia nós aperfeiçoamos nossa fé, cada dia nós trazemos mais comunhão com Deus, cada dia mais a nossa comunhão com o Espírito Santo se torna mais forte, cada dia mais. Domingo eu vou falar uma palavra aqui que Deus falou comigo. Uma noite dessa, eu acho que umas 20 vezes ou 30 vezes, mais, a noite inteirinha. Eu ouvia o Espírito Santo falar um versículo para mim. Eu não vou falar dele agora. Mas domingo nós vamos pregar aqui e eu vou falar sobre ele. E eu acordei com aquele versículo tão nítido na minha mente. Agradecido a Deus e fui na Bíblia. E agradeci a Deus. E domingo nós vamos falar sobre isso. Eu não falei nada em casa. Mas a noite inteirinha, o Espírito Santo falando comigo sobre aquele versículo. O livro, o capítulo e o 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 versículo. A noite inteirinha. Dezenas de vezes ele falou para mim. E quando eu levantei de madrugada, de madrugada, eu fui para a Bíblia direto como eu vou de costume. E quando eu peguei a Bíblia que eu abri, eu comecei a dar risada. Deus é fiel, meu irmão. Deus é maravilhoso. Acreditar. Tirar as dúvidas. Sabe? Se quiseres. Não. De jeito nenhum. A Bíblia hoje mostra que Ele quer. A Bíblia mostra que Ele fez. A Bíblia mostra que todas as promessas pertencem a nós. E são milhares de promessas, meu irmão. Milhares. Não é uma, nem duas, é milhares. E no entanto o que a gente vê, muitas pessoas sofrendo, não é verdade? Por quê? Por causa do quê? Da dúvida. A dúvida que proíbe, né? A dúvida que é como um escudo. Isenta da promessa a ser realizada na vida da pessoa. Fé. Mas a fé sem a dúvida, né? Vamos orar, meu irmão. Vamos orar. Meu Deus do céu. Acredite na palavra de Deus para a tua vida. Deseje ela, ame ela. Ela é tudo que você precisa, meu irmão. Tudo na tua vida
dará bem, terá sucesso, mas tudo depende de quanto você ama a palavra de Deus. Tudo depende de quanto você crê na palavra de Deus. Tudo. Tudo. Sabe quantos meses faz que está tendo essa pandemia? Já faz desde março, é isso, né? Desde março. De março até agora. Meu Deus, que crescimento que Deus tem dado na minha vida. Que crescimento. Que crescimento. E cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. Aceitando a repreensão. Aceitando o bom grado da parte de Deus. Porque tudo que vem de Deus é bom para nós, meu irmão. Tudo. Jamais Deus falaria alguma coisa simplesmente para que a gente abandone ou faça simplesmente por fazer ou abandonar. Não, não. Tudo tem uma razão, meu irmão. Tudo tem um objetivo. E o objetivo é uma vida ampla, abençoada. É o que Deus deseja para nós. Por isso que a Bíblia fala, não é por força nem por violência, é pelo meu espírito. Por isso que a Bíblia fala, não é por muito trabalhar. Não é por muito trabalhar. É o que nós cremos que Deus é para nós. É o que nós cremos. Mas infelizmente tem muitas pessoas que têm fé, porque Deus deu uma porção de fé para ela. Mas a incredulidade está lá. E a incredulidade segura que a bênção aconteça. É uma barreira até que seja removido. Enquanto não for removido, a pessoa pode correr de um lado para outro, de um lado para outro, de um lado para outro, e é mais fácil ela parar de uma vez do que achar um lugar que vai fazer ela abençoada. Porque a bênção, ela não vem da terra. Guarda isso no coração. Salmo 119. A Bíblia fala que a palavra de Deus está firmada no céu, não na terra. E em Jeremias 1,12 diz, é Deus que vela para que a sua palavra se cumpra. Então a pessoa pode correr, pode correr, pode correr, pode correr, pode correr. Enquanto ela não tira a barreira da dúvida e passa a crer e passa a praticar, a bênção não se faz na vida dela. Eu podia ficar a noite inteira falando aqui. Israel parou na beira do mar e ali estava Faraó vindo para pegar eles, para matá-los, e Deus estava lá. E de repente eles ficaram apavorados e começaram a murmurar contra Moisés, queriam até apedrejar Moisés. E diziam, tirou nós lá do Egito para morrer aqui nesse lugar. Nós não tínhamos falado para você, deixa a gente aqui no Egito. Olha que absurdo. Deixa a gente no Egito. E agora estamos aqui, ó. Vem vindo o Faraó e com o exército e vai matar todo mundo. Nós vamos morrer aqui. E Moisés então orou a Deus. E quando ele orou a Deus, Deus disse uma palavra para Moisés. Eu não mandei vocês pararem. Eu não mandei vocês pararem. Diga ao povo que marche. E aí Moisés veio, falou para o povo, colocou em ordem tudo certinho e começaram a andar. Entraram no meio do mar. E vocês conhecem a história, o mar se abriu. No livro de Salmo diz que coalhou a água do lado direito, a água do lado esquerdo, e um grande caminho se fez. E eles passaram de pé enxuto. E quando o inimigo entrou para tentar vazar, também passar para pegar, o mar se fechou e eles foram todos tragados pela água. Cavalos, cavaleiros, e todos eles pereceram no mar. Mas o povo passou de pé enxuto. Meu irmão, pela palavra de Deus,
tudo dá certo. Tudo dá certo. Tudo dá certo. Essa palavra que foi pregada hoje serve para qualquer pessoa, para um comerciante, para um empresário, para qualquer pessoa. Se você tem sonho de empresa, serve para você. Está tudo na palavra de Deus. Tudo está na palavra de Deus. A dúvida é inimiga. A dúvida, ela faz parte da vida do ser humano, sempre fez. Antes de eu ser crente, eu era empresário, mas eu sempre fui uma pessoa bem mais atirada. Eu sempre arriscava nos negócios. Eu sempre tive esse espírito, Daniel. Sempre. Eu não tinha medo, eu me jogava. Eu fazia compra que o meu sócio naquela época, ele ficava doido comigo. Se você conversar com ele, ele fala. Eu comprava mesmo, sabe? Eu não tinha medo de fazer dívida, não. Eu fazia. Eu sempre fui uma pessoa assim. Mas tinha certas coisas que eu ficava de fora. Você está entendendo? Eu tinha dúvida, eu falava, não, isso acho que não vai dar certo, não. Outro dizia, não vai dar certo, vamos. Eu falava, não, estou fora, não vou entrar nessa, não. E não entrava. E o cara ganhava dinheiro, eu falava, puxa vida, se eu tivesse entrado, eu tinha ganhado. Mas tinha dúvida também, você está entendendo? E aí a gente vem para Deus. E aí Deus fala para nós, o que acontece? A gente fica, será? Você entende, Dentro? Mas Deus quer tirar de nós. Nós nascemos de Deus, nascemos do Espírito. A semente é a palavra de Deus, para vivermos da palavra de Deus. Eu vejo a Fernanda tratar do menino lá, Carol, é leitinho, é papinha, agora é leitinho, é papinha, é leitinho, tudo certinho, e acompanhando ali, sabe, o que o médico fala, e fazendo as coisas certas, e o menino está crescendo, cada dia cresce, cada dia está mais forte, sabe, eu não vejo ninguém puxar ele pela perna, não vejo ninguém fazer ginástica, sabe, esticar, para que cresça, não, vai dando papinha, vai dando, não é assim com a sua filha? É assim, não é? Com a Cristal? Só comida, né? Cuida dela, só vai cuidando. E vai crescendo. Se a gente se alimenta da palavra de Deus, o Evangelho, todas as demais coisas vão acontecer, meu irmão. Todas. O fato é, quanto do Evangelho nós ouvimos e trazemos ele para dentro de nós. E exercemos ele. Esse é o segredo, né? Ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Pedro pega a vara, vai no mar, lança o anzol, pega o primeiro peixe, abre a boca e tira o denário. 2 denários. Paga o meu imposto, o seu imposto. Você iria, Henrique? Sei não, hein? Lá no Rio Piracicaba, o primeiro peixe que você pega lá, você abre a boca dele e tira 2 dinheiros. E paga o meu imposto, o seu imposto. E aí? Pastor, não era mais fácil nós pegar no banco? Não era mais fácil a gente emprestar do fulano aí, não? Peixe. Dinheiro na boca do peixe. Mas quem estava falando? Deus. Quem estava falando? Aquele que disse, minhas palavras são espírito e vida. Quem estava falando? Aquele que quando Deus disse, haja luz, um luminar para presidir de dia, se fez o sol. Quando disse, haja um luminar para presidir a noite, que é a lua, as estrelas, se fez. Mas por quê? As palavras de Deus são espírito e vida. Nós andamos nela e vivemos por ela. Diga graças a Deus. Deus é maravilhoso, meu irmão. Curva a tua cabeça, vamos orar. Oh, meu Pai, não haja dúvida nos corações, Pai.
que toda dúvida e incerteza saia, desapareça, Pai. Ó Deus, que este povo, Pai, que o Senhor tem elegido para Ti, ó Pai, este povo, meu Pai, que Tu amas, Pai. Ó Deus, com um coração voltado para Ti, Pai, para que tudo que eles creem, ó Pai, possam possuir, Pai, possam ter, e que Tu, Deus, seja glorificado na vida deles, meu Pai. Ó Deus, esta noite é uma noite de milagre, Pai. Uma noite de milagre, para que as nossas ações sejam, Pai, todas elas, Pai, segundo a Tua palavra, segundo a Tua orientação, Pai. Como disse Davi, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, eu oro por todos, Pai. Pelos que estão aqui presenciais, outros que estão no lar, através da live, outros que vão ouvir esta mensagem, meu Pai. Mas Deus, que esta palavra, se Tu quiseres, Pai, eles podem reconhecer que Tu, Deus, pode até o infinito, Pai. Ó Deus, Tu és o Deus do impossível, Pai, mas eles têm que descobrir, Pai, que Jesus já fez para eles, Pai. Que eles têm que crer, Pai, que eles têm que aceitar, que eles têm que receber a palavra de Deus e andar na palavra de Deus, Pai. E assim, Deus, viverão, Pai, segundo o que a Tua palavra diz, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço a Ti que esta noite, ó Pai, ó Deus, tudo seja transformado, Pai. Que a partir de hoje, Pai, se alguma palavra ainda não está sendo cumprida, que venha a ser cumprida, ó Pai. Pela vida desse meu irmão, pela vida dessa minha irmã, porque a graça é individual, Pai. Então que todos venham, Deus, à prática da Tua palavra, ao exercício da Tua palavra, Pai, para o crer na Tua palavra, Pai, para que os milagres aconteçam, Pai, em todas as esferas da vida, Pai, em todas as necessidades, Pai, em tudo que eles fizerem, Pai, eles possam, Deus, ó, ser bem-sucedido, ó Pai, possam ser pessoas, Pai, vitoriosas, triunfantes, Pai, em tudo, ó Deus, pois em nome de Jesus Cristo, Pai, assim eu oro por cada pessoa, Pai. Assim, em nome de Jesus, Pai, eu repreendo, Deus, todo espírito de dúvida, ó Pai. Eu os detenho em nome de Jesus, ó Pai. E eu clamo, Pai, pelo Espírito Santo, Espírito, Pai, da credulidade, Pai, agindo no coração e convencendo a todos, Pai, a prática do Teu Evangelho, ao viver do Teu Evangelho, a se alimentar do Teu Evangelho, ó Pai. Ó Deus, e assim, Pai, as produções sejam maravilhosas e o Teu nome seja glorificado, Pai. Assim eu oro por todos, Pai, e declaro todos abençoados. Eu repreendo a doença, a enfermidade e a dor, Pai. Eu declaro o doente curado, Pai. Se alguém está necessitando de um milagre nesta noite, ó Pai, fora falado, Jesus já levou sobre ele no madeiro, Pai, a dor, a doença e a enfermidade. Os profetas falaram, inquiriram, não conseguiram enxergar a realidade, mas, Pai, o sofrimento de Jesus, Pai, consumou em saúde para aqueles que creem, Pai. Então que a saúde aconteça na vida dessa pessoa, Pai. Eu repreendo a doença, eu repreendo a dor, eu repreendo a enfermidade. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, Pai, ó Deus, o paralítico andando, o cego enxergando, o mudo falando, Pai. Ó Deus, aquela pessoa que tem problema na coluna, eu declaro curado. Aquela pessoa que tem problema no coração, nas veias, eu declaro curado, sarado, em nome de Jesus, ó Pai. Eu declaro, Deus, toda a dor destruída, toda a infecção destruída, eu declaro em nome de Jesus Cristo, ó Pai, todos curados para o Teu louvor e Tua glória. Assim eu abençoo sucessivamente a todos, Pai, em todas as necessidades, Pai. Todas as necessidades que alguém possa ter em alguma área, Pai. Ó Deus, que esta bênção se faça, porque a Tua palavra diz que Tu és o Deus, o nosso Deus, suprirá cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Então que essa necessidade, Pai, ele saia esta noite daqui, ó Pai, sem ela, Pai, porque o Senhor já supriu para ele, ó Pai. Necessidade no lar, na casa, na família,
Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu declaro suprida, Pai. Assim eu abençoo este povo presente aqui, e abençoo aqueles que estão na sua casa, no seu lar, aqueles que hão de ouvir essa live, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu declaro todos abençoados, para o teu louvor e tua glória. E todos digam, amém, Senhor. Diga comigo, eu tomo posse da promessa de Deus para a minha vida. Diga, eu estou sarado. Diga, eu sou abençoado. Diga, eu sou bem-sucedido naquilo que faço. Diga, minha casa é uma casa abençoada. A minha vida é uma vida abençoada. Diga graças a Deus. Então aplauda Jesus, dá ele seu louvor. Aleluia, aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Graças a Deus, meu irmão. Pega essas palavras, ouça essa live de hoje. Sabe, eu vou ouvi-la. Não uma vez, mais do que uma vez. Entre no site, pegue a live, ouça ela. Lá na tua casa, deitado na tua cama, né? Ou sentado, ou num lugar bem legal. Ouça ela, faça isso aí. Digerir isso aí na tua vida. Pega uma Bíblia, um papel, marque os versículos, leia de novo. Tire da Bíblia e coloque no teu coração. Tire da Bíblia e coloque no teu coração. A Bíblia fala, Isaías 55, nenhuma palavra de Deus voltará atrás vazia, sem antes realizar aquilo qual foi designada. A palavra de Deus é o poder de Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Deus ama cada um de nós. Dia 13 agora nós temos o batismo nas águas, né? Dia 13. Se você não foi batizado, é a hora de ser batizado. Dá o nome para o Euclides ou para mim, né? Vem domingo na igreja, nós temos a ceia domingo também na igreja. Venha participar da ceia, venha fazer a palavra de Deus cumprida na tua vida, né? Venha fazer a palavra de Deus cumprida na tua vida. Sabe uma coisa que eu fiz lá antes de eu ir para a igreja? Eu comecei a ir na igreja e depois logo em seguida eu disse para uma pessoa, porque a pessoa dizia para mim, você não vai ficar lá. Você não vai ficar, eu conheço você, você não vai ficar. Eu falei, olha, você está enganado. Porque se Deus é Deus, Ele vai falar, eu vou obedecer e eu vou ficar lá. Se Deus é Deus, eu disse, Carol, Ele vai falar, eu vou obedecer e eu vou ficar lá. Isso fazem 34 anos para 35 anos. Ninguém acreditava. Ninguém. E hoje eu estou vendo os filhos dos meus filhos e a paz do meu coração. Glória a Deus. Que Deus maravilhoso. E o melhor está para acontecer ainda. Diga graças a Deus. Vamos ficar firme com Deus, meu irmão. Deus é um Deus maravilhoso. Amém? Venha domingo, participe da ceia, né? Seja fiel a Deus. Tire a barreira. Joga fora. Faça uma prova diante de Deus. E você verá. Sabe, eu costumo dizer, marque tudo que está na sua vida durante 60 dias. Comece a crer na palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, e a cada 60 dias você faça uma averiguação, né? Uma retrospectiva. Você vai ver o quanto a sua vida melhorou. Cada 60 dias faça isso. E você vai ver que cada 60 dias você deu uma melhora. Você deu uma melhora. Você deu outra melhora. É que as pessoas não fazem isso, né? Elas acham que estão sempre a mesma coisa. A mesma coisa. Por quê? Porque trazem dúvida dentro do coração. Porque trazem dúvida. Porque é impossível não melhorar. É impossível não melhorar. É impossível uma pessoa que crê no Evangelho não ter sua vida transformada. É impossível uma pessoa que crê na palavra, seja de cura, prosperidade ou qualquer outra promessa, não recebê-la. É impossível.
Tudo é possível ao que crê, disse o Senhor. Tudo é possível ao que crê. Tudo. Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Oh, meu Deus do céu, eu não canso de falar. Deus é maravilhoso. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado por essa noite, Pai. Obrigado por tudo. Obrigado pela vida. Obrigado por esses irmãos que vieram nessa noite, Pai. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um. Deus, em nome de Jesus Cristo, lá no seu lar, na sua casa, onde quer que essa vida está acompanhando através dessa live, que também a tua bênção dê continuidade, Pai. Porque a sua palavra diz, fiel é o que começou a obra, ele a completará. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu abençoo todos para o teu louvor e tua glória. E que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre todos vós, hoje e sempre. Amém, Jesus. Diga graças a Deus. Abençoe seu irmão e vá na paz. Amém? Graças a Deus por todos vocês.